E o Bahia está na busca de um zagueiro. A gente não sabe se é por conta da possibilidade de saída de Mingo ou porque já se vislumbra mesmo trazer um zagueiro pensando nas recorrentes lesões de David Duarte, dos problemas físicos que vez ou outra Canu tem também. Nesse ano ficou 6 meses fora aí e tal. Mas o Bahia busca o zagueiro, acho que está mais do que claro. Alguns nomes já apareceram. Um que meio que perdeu um pouco de força, mas que seria interessante, assim. Meu querido Caio Leone até pontuou no meu privado sobre ele, falou que assistiu muitos jogos. E Garcês também falou muito bem aqui, é o Jean Ayala. Ele foi escolhido o jogador mais seguro da LDU aí, nesse último jogo, decisão de Copa do Equador. É um cara que tá habituadaço a jogar Libertadores da América, uruguaio, raçudo, 28 anos. Idade boa ali pra zagueiro, né? Não é nem muito novinho, mas também não é coroa. Seria um nome interessante para aquilo que a gente projeta, idealiza, né? Do cara envolvido e experiente em uma competição tão importante e pesada pra gente como a Libertadores da América e ao mesmo tempo que dá retorno em nível técnico, né? É um cara que tem uma boa saída de jogo, tem uma boa bola aérea defensiva, pega só o segundo lugar 6 nessa questão da velocidade, mas aí tem um cara rápido pra caramba pra fazer a cobertura dele, que é Mingo. Enfim, amigos, dou minhas expectativas aí pra zaga, pra defesa, nessa busca do Bahia por um nome, pelo menos, no mercado da bola, com a possibilidade de saída de Mingo e planejamento para 2026. Eu acredito que não deva vir, pelo menos, esse atleta por agora, né? Acho que por agora, nessa virada de mesa, acho que ainda não veio. Pelo menos, o único nome que surgiu foi o quê? Foi o de Jean Ayala, só. O Não lembro Jace, de... zagueiro também É, do o Jace, Curitiba. mas assim, você não viu mais nenhuma novidade, né, depois, né? São nomes É, que simplesmente pintaram ali na TL do Twitter, uma notícia assim no site ou outro e sumiu. Então, assim, me parece que ainda não está sendo um setor que o Bahia vai atacar com força nesse começo de janela. Talvez possa ser algo que venha a surgir no meados de janeiro, né, lá pro fim do mês, né, que vem, enfim, o iniciozinho ali de 2026, mas acho que agora me parece que o foco do Bahia deve ser um pouco mais no ataque, né? Meio ataque, me parece, né? Ao que tá me parecendo mais assim, diante das sondagens que estão aparecendo, né? Dos nomes que estão surgindo, né? Nesse mercado da bola. Mas que seria um cara, né, que poderia agregar ainda mais na zaga do Bahia, poderia. Até porque, como você mesmo já falou, né? O David Duarte tá se lesionando. Vai ter essa baixa aí, né, com relação ao Vitor Hugo. Por mais que ele já tivesse sido emprestado ao Atlético Mineiro antes, mas o Vitor Hugo poderia facilmente também estar numa boa fase, que nem como o David Duarte estava, e poderia estar somando hoje ao time do Bahia, mas por circunstâncias do mercado vai ser melhor realmente ele ir para o Atlético Mineiro. E diante daquilo também que o próprio Rogério Ceni já comentou, né, em coletivas, né, de que precisa de reforços para a zaga, para que essa zaga seja um pouco mais segura, não vire uma peneira ao longo da temporada, né, até porque o Bahia sofreu muitos gols, principalmente jogando fora de casa. Então, para mim, o nome do Jean Ayala seria um nome atrativo, seria um nome agradável. A questão maior é saber o quanto que o Bahia estaria disposto para poder investir no zagueiro, né, da idade que ele tem, e também o quanto que o LDU estaria disposto a negociar, né? Que eu acho que não negociaria barato um zagueiro como ele, né? pois é, Jean Ayala, 28 anos, uruguaio, importantíssimo para a LDU. A LDU não vive o seu melhor momento, apesar de ter chegado na semifinal de Libertadores. Vai jogar pré esse ano, né? Tava focado aí na Liberta enfim, acabou perdendo um pouco do foco no campeonato do Equador. Mas vamos aguardar para ver se o Bahia vai adiante nessa negociação ou não. Sobre essa questão do Jássio, o Fluminense, inclusive, estava de olho também. Hoje, agora há pouco, segundo o Vene Casagrande, o Fluminense chegou a um acordo com o James, né, o zagueiro bom zagueiro do Mirassol, inclusive. Comprou 70% dos direitos econômicos dele por 4 milhões de dólares. Seria um tipo de movimento legal, inclusive, interessante por parte do Bahia. O Fluminense acabou indo adiante. Eu acho que assim, o Bahia não vai querer pagar uma grana muito alta por um zagueiro, porque não vislumbra trazer um zagueiro ali que seja um titular unânime, né? Tem ali meio que a sua dupla definida e vai trazer gente para disputar a posição. Mas enfim. Vitor Torres. Mas eu acho que a pegada do zagueiro tem que ser essa daí, velho. Pouca risadinha, pouco enfeite e um cara mais rústico, né? Porque a gente tem muito zagueiro que, de repente, tem um pouco mais de habilidade, que é um pouco mais rápido, né? Canu, mesmo com aquele último jogo contra o Atlético Mineiro, né, saindo bem atrás ali do zagueiro e tendo que correr atrás, ainda assim é um cara que tem alguma
agilidade, né? Não vou dizer velocidade, agilidade. Mingo, talvez para mim, com certeza, não é nem talvez, é com certeza o jogador mais rápido que nós temos, além de técnico, né? É o jogador completo. Mas falta esse cara um pouco mais pesado, né? O cara um pouco mais viril, né? Não vou, eu vou dizer um nome aqui que, obviamente, não é o. Eu não queria esse cara no Bahia de jeito nenhum. Mas seria o Kahneman da gente, né? Aquele xerifão chato da zaga que puxa, né? Que vai, que enche o saco, que desequilibra, né? Que tomba, que chega com força física mesmo, que tem a manha ali dentro da área. Acho que falta um pouco disso, né? Dessa malandragem, né? Que só o jogador com mais experiência e jogador que jogou, né, competições como essas de Copa Sul-Americana, Copa Libertadores, que já jogou em ligas que a gente às vezes vê que não é de um primor técnico tão alto, mas é de uma força física que é exigida com bastante firmeza, que a gente sabe que são jogadores que podem render aqui e vão render muito bem, que é uma lacuna que a gente tem no nosso plantel que, de repente, nós não temos, né? Então, eu fico esperançoso. De novo, eu não sei se é esse nome, tá? Não sei se seria ele, embora as credenciais dele sejam muito boas. Mas espero que o Bahia não deixe essa oportunidade passar, né? De trazer um zagueiro que tenha uma característica parecida com essa. Pois bem, vamos ver se o Bahia vai trazer o Jean Ayala ou algum zagueiro que possa contribuir não só tecnicamente, mas também com esse aspecto da liderança, da experiência em competições como a Libertadores da América, tá? Até o momento foram esses nomes, eu não lembro de outros não, o Douglas tá falando aí, mas eu realmente acho que só foram os nomes do Jace e do Ayala pra zaga. Se teve algum outro, me lembrem aí. Eu lembro que especularam aí, como assim, sondagem. Não lembro se foi o pessoal do canal do PUC que falou de Vitão, que o Bahia nem quis conversar porque achou os valores altos, alguma coisa assim. Mas teve também alguma coisa nesse sentido. Mas enfim, é isso. Você assistiu a mais um corte aqui do SMB Lives, nosso canal secundário, com quase 70 mil inscritos. Tem live praticamente todo dia, mais ou menos ali, às 19 horas. Então não perca todo o noticiário do Bahia, debate, opinião, junto conosco aqui na SMB Lives. Ative o sininho das notificações e inscreva-se no canal para não perder nenhum conteúdo.